Tá, então agora sim estamos gravando. Então, meninas, assim, eu vou fazer uma breve apresentação, não vou pedir para vocês se apresentarem para a gente não usar o tempo que a gente tem dessas 2 horinhas. Vou fazer um intervalinho no meio para que vocês possam levantar e espichar as pernas. Então, eu sou Michele, sou professora da UFSM desde 2012. Eu fiz a minha graduação aqui na UFSM. Eu me formei, deixa eu pensar, eu me formei em 2004 e depois que eu me formei eu fiz especialização aqui mesmo, na UFSM. Na minha época tinha especialização aqui, agora não tem mais. Agora, na verdade, fechou a especialização para abrir o doutorado, né, dentro do programa de pós-graduação de estudos da comunicação humana. E então eu fiz especialização aqui. A minha especialização foi em reabilitação auditiva, então na época eu estudei na área de próteses auditivas, e durante a minha especialização eu fiz um concurso e fui trabalhar em Santiago, então eu ia e voltava, eu trabalhava lá e estudava aqui, então eu ficava sexta, sábado e domingo aqui na especialização, segunda eu ia para lá, trabalhava segunda, terça, quarta e quinta, voltava, e assim eu fiquei durante um ano, no ano da minha especialização. Daí eu terminei a especialização e fui embora para São Paulo, porque eu sempre gostei de pesquisa e sempre tive muito gosto pela docência, sempre gostei de ensinar. Fui embora para São Paulo para fazer mestrado, para fazer doutorado, motivados pela professora Eliara, que eu acho que vocês já conhecem também. Não lembro se vocês já tiveram disciplina com a professora Eliara, acho que começa agora junto comigo, né, nessa disciplina, no módulo de áudio 2. Então, a professora Eliara já tinha ido embora e me motivou a ir. Então, eu fui, fiz mestrado e doutorado lá em São Paulo, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E quando eu estava terminando o doutorado, começaram as aposentadorias aqui e eu vim, então, para fazer o concurso. E entramos no mesmo concurso, eu, professora Valdete e professora Eliara. Então, somos as 3 professoras da áudio novas, digamos, daquela leva de 2012. E agora vocês têm mais uma professora nova, que é a professora Fernanda, que acabou de assumir, né? A professora Fernanda vai ser a professora de prótese auditiva e de audioclínica junto comigo. Então, meninas, de rotina, como que funciona, né? Como que é o nosso currículo? Vocês têm disciplina de áudio 1, áudio 2 e áudio 3, que são as disciplinas que áudio 1 é o básico do básico que vocês tiveram com a professora Mirtes, tiveram áudio tonal, logoaudiometria, mascaramento, a entrevista e o laudo, que é o que eu vou dar uma retomadinha hoje. Quero deixar super registrado com vocês que quando eu perguntei no grupo sobre áudio 1, não foi de modo algum perguntando sobre a Prof. Mirtes, bem pelo contrário, eu conheço muito bem ela e sei do quão ela é capacitada tecnicamente e se envolve pessoalmente para que vocês aprendam. Foi justamente pelo feedback dos professores, porque os professores trouxeram muitos feedbacks preocupados com o processo de aprendizagem, por motivos óbvios, né, gente? Nós estamos em meio a uma pandemia, cada um aí vive de um jeito esse isolamento que a gente viveu, maiores e menores dificuldades, maiores e menores sofrimentos, enfim. Então, eu queria saber o que vocês tinham conseguido absorver, porque nesses anos todos que eu dei áudio 1, que são 8 anos aí de prof da UFSM, a gente sempre gastou muito tempo no mascaramento, e nunca foi uma tarefa fácil vocês conseguirem aprender mascaramento. Então, por isso que eu perguntei, porque a minha preocupação era essa. Eu troquei muitas figurinhas com a Mirtes, no sentido de entender como que ela estava conduzindo e como que vocês estavam conseguindo aproveitar. Então, com certeza absoluta, em prática em audiologia 1, prática 1, que é uma disciplina de 30 horas, que vocês ficam 2 horas só fazendo exame, é uma disciplina que a gente vai resgatar muita coisa do mascaramento e muita coisa da áudio 1. Então, fica um gap, um tempo grande entre áudio 1 e a prática em áudio 1, que é quando vocês vão atender pacientes. E se Deus quiser, vai estar tudo normal até lá, e a gente vai poder ter acesso aos pacientes, abrir agenda, tanto no hospital universitário quanto no SAF, na nossa clínica escola.
Então, áudio 1, vocês têm o básico do diagnóstico audiológico, né? Deixa eu entender se meu paciente ouve ou não ouve. Áudio 2, vocês começam a aprender procedimentos um pouco mais elaborados de diagnóstico audiológico. Então, eu vou começar a fazer uma apresentação aqui para você, vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês começarem a ver um pouquinho do que eu estou falando. Estão vendo, meninas? Sim? Sim, prof. Sim, Tu vai disponibilizar tudo isso depois, né, prof? Tudo. Alguma coisa eu já mandei por e-mail, meninas, e tudo vai pelo Moodle. Eu tô levando uma surra do Moodle, mas eu vou conseguir. Mas eu coloquei, já mandei tudo por tudo não, já mandei grande parte por e-mail. Então. Eu não cheguei a conferir. Eu queria ver as datas mais, mas depois eu vejo. Tá. Na verdade, meninas, a gente tem encontro todas as segundas. Então, assim, ó, vou até aproveitar e vou mostrar para vocês aqui, já que eu tô compartilhando a minha tela. Ó, esse e-mail que eu mandei para vocês, ele tem a unidade 1, que tem dois PDFs aqui, a unidade 2, a unidade 3, que tem 2 PDFs, na verdade 3 PDFs, e um caderno didático. Esses cadernos didáticos, as minhas alunas de pós-graduação, elas foram desenvolvendo ao longo das disciplinas delas de docência orientada e formação em docência. Então, foi um jeito que a gente achou de compilar as melhores coisas que tem na literatura de um jeito mais fácil, mais acessível para aluno de graduação, porque nem sempre os livros têm uma linguagem fácil. Às vezes os livros a gente lê e não consegue entender. Então, a ideia do caderno didático foi isso, foi de compilar essas coisas de modo mais fácil. Então, isso daqui, meninas, foi o que foi para vocês por e-mail. Esse planejamento eu acho que eu não mandei, porque esse era do ano passado. O plano, assim, real e oficial, com todas as datas, a gente tem aula todas as segundas-feiras, então a gente vai se encontrar todas as segundas no horário da disciplina, e vocês vão ter comigo essas 3 unidades aqui. Então, quando eu digo para vocês que agora vocês vão ter procedimentos mais elaborados de diagnóstico audiológico, é o seguinte: medidas de imitância acústica complementa a folha do audiograma. Então, aquela folha de audiograma que vocês devem ter visto várias vezes em áudio 1, ela é complementada pelas medidas de imitância. Emissões otoacústicas é um procedimento de diagnóstico audiológico que a gente usa na triagem auditiva neonatal. Então, acredito que vocês já tenham ouvido falar na TAM, e é o que a professora Eliara aborda no módulo dela. Então, a disciplina tem o meu módulo, que são os procedimentos que a gente tem que aprender como fazer na clínica para todas as faixas etárias. E depois vocês têm o módulo da professora Eliara, que é focado na audição na criança. Então, as emissões otoacústicas que vocês vão aprender a fazer comigo, vocês vão falar muito e usar muito com a professora Eliara quando ela for falar de triagem auditiva neonatal e de triagem de escolares. E também os potenciais evocados auditivos, potencial evocado de curta latência é o que a gente trabalha nessa disciplina, que são exames objetivos. Então, aqui no potencial, eu consigo descobrir se o paciente ouve ou não, sem ele me dizer nada. Na audiometria, ele tem que ficar levantando a mão. Aqui, se o paciente dormir, é até melhor. Então, é um procedimento de diagnóstico que a gente descobre se existe perda auditiva ou não, sem o paciente responder. Então, é isso que, para isso que serve o PEAT, que é o potencial evocado auditivo de curta latência. Então, esses são os 3 módulos que vocês vão trabalhar comigo, e depois tem os módulos de audição que vocês vão trabalhar com a professora Eliara na sequência da tarde. Então, a gente vai ficar juntinhas a tarde inteira na segunda-feira. Ok, meninas? Tudo bem até aqui? Tudo? Então, tá bom. Então, até agora eu consegui dizer para vocês o que a gente vai trabalhar na disciplina, que a gente se encontra todas as segundas-feiras. Eu mandei os materiais por e-mail. E agora eu vou mostrar, abrir aqui para vocês
o guia de audiologia, que é o guia que a gente segue impreterivelmente na nossa atuação fonoaudiológica. Esse guia, ele é frequentemente atualizado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Vocês estão vendo ele aí? Sim? Sim. Ótimo. Meninas, a minha intenção agora não é ler todo o guia com vocês. Dá um mate aí, Natália. Na aula eu tomo com vocês de verdade, né? Um dia isso vai acontecer. A minha intenção agora não é ler o guia todo com vocês. A minha intenção qual é? Dizer que quando vocês forem para a prática clínica, fonoaudiólogas, sozinhas no mundo do trabalho, vocês não podem nunca deixar de buscar essa atualização do guia de orientação na avaliação audiológica. Esse guia, feito pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele sempre busca trazer e traz a tentativa de unificar o nosso trabalho, de fazer com que eu, a Natália, a Letícia, a Nicole, a Luana, todas vocês que estão aqui conectadas, que eu peguei os primeiros nomes que estão para mim aqui no meeting, que todas nós façamos o mesmo laudo. Então, a ideia é que eu aqui em Santa Maria e vocês espalhadas pelo Brasil, nós façamos um exame e façamos a mesma conclusão desse exame. E meninas, infelizmente, a vida real não é assim. A gente pega muitos exames que os nossos colegas fonoaudiólogos laudam da sua cabeça. Então, vocês viram com a professora Mirtes perdas auditivas descendentes, né? Que é melhor no grave e pior no agudo. Eu tenho duas opções. Ou eu faço a média tritonal, ou eu faço a média quadritonal. Essas são as minhas opções para dizer grau de perda, quando já tem uma perda na média. Tem colega que diz assim, perda de leve a profunda, perda de moderada a profunda. Isso não existe. Existem duas possibilidades, ou eu faço média tritonal ou eu faço média quadritonal. Esse guia serve para isso, então, para unificar a nossa linguagem. Porque, meninas, diabetes, em qualquer lugar do mundo, é diabetes. Deficiência visual, miopia, hipermetropia, astigmatismo, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. A perda auditiva também tem que ser assim, e isso depende de nós, fonoaudiólogos. E essa já é uma luta que vocês instalam no 5º ano de graduação. E eu vou dar um exemplo disso. 5º ano de graduação, vocês vão para o mundo, né? Vocês vão para onde vocês quiserem fazer o estágio. Eu tenho estagiários, hoje 5, que estão sob minha orientação, que foram para o mundo. Um deles está numa clínica em que a fonoaudióloga não segue um padrão de laudo. Ela faz laudo cada hora de um jeito. Então, o estagiário já está na luta de tentar fazer ela entender de que a gente tem um padrão a seguir e que a gente precisa seguir esse padrão. E eu, como orientadora dele, também tenho conversado com ela nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Saiam para o mundo, e antes de ir para o mundo já no 5º ano, não deixem nunca de ver o que surgiu, de se atualizar, e esse é o guia que compila a nossa avaliação audiológica básica. Eu não vou ler todo, vou passar só algumas coisas que eu quero destacar. Audiometria tonal e logo vocês aprenderam em áudio 1, medidas de imitância a gente vai aprender agora em áudio 2, tá? Vou passar, então aqui, ó, por que eu tô dando todo esse destaque? Porque isso aqui é de março de 2020, então é muito recente. Aqui tá todo o sumário, que também tem as coisas de áudio infantil, que vocês vão ter com a professora Eliara. Vale a leitura com amor e carinho de tudo que tá escrito aqui. Tô descendo, simbologia vocês já aprenderam. Chegamos no nosso audiograma. Meninas, audiograma. Eu tenho as frequências e eu tenho as intensidades. Quando eu olho isso daqui, eu tenho que pensar na nossa cóclea esticada. Então, a cóclea esticada
tem as diferentes percepções auditivas, do grave até o agudo. Então, o agudo está aqui embaixo, no início da cóclea, e o grave está lá em cima, na ponta da cóclea. Por que a grande maioria das perdas auditivas, elas fazem lesão primeiro no agudo? Porque está aqui, na ponta da cóclea. Então, se eu tivesse um quadro, eu estaria desenhando no quadro, porque eu só sei dar aula assim. Mas daí, imaginem a cóclea. Deixa eu ver aqui se vocês estão enxergando o meu caderno, que vai ser nosso quadro. Aqui está a cóclea. Então, aqui embaixo está o agudo e aqui em cima está o grave. Então, é por conta dessa configuração tonotópica que a grande maioria das perdas auditivas, elas são descendentes, porque o som vai entrar por aqui e vai fazer contato primeiro com o agudo. Da mesma forma que todos os agentes etiológicos da perda auditiva, todo mundo que for fazer lesão na cóclea, seja ototoxicidade, seja ruído, vai começar lesionando por aqui. Então, quando eu penso no gráfico do audiograma, eu já tenho que ter isso em mente, que essa configuração, ela acompanha a tonotopia coclear. Não existe outro gráfico para usar, é esse. Tem quem use essas frequências intermediárias e tem quem não use, isso é opcional, mas de outro modo não tem opções. É isso aí, esse é o gráfico. Simbologia, vocês viram com a Prof. Mirtes em áudio 1. Resultado, a gente começa falando do tipo de perda auditiva. Então, meninas, começando pelo tipo de perda auditiva, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre, deixa eu só abrir aqui para nós. Aqui. Quando a gente pensa em tipo de perda auditiva, tá todo mundo vendo o slide aí? Sim? Sim. Então, assim, ó, quando eu penso em tipo de perda auditiva, ou eu tenho uma alteração no conduto auditivo externo e na orelha média, que vão me gerar uma perda auditiva de condução, ou seja, a condução do som até chegar na cóclea, ela apresentou alguma falha ou encontrou algum impedimento. Então, aqui, nesses dois locais, eu tenho uma perda auditiva de condução. Quando eu chego na cóclea, a cóclea é o nosso ouro. Ela é o órgão auditivo que vai levar o som lá para o cérebro. Se tá tudo bem na orelha externa e na orelha média, mas eu tenho um problema na cóclea, a cóclea vai transmitir com problema essa defasagem sensorial. Essa defasagem sensorial pode ser nas células ciliadas externas ou nas células ciliadas internas. Então, por que a perda auditiva neurosensorial ou sensório-neural tem esse nome? Tem muita gente que não concorda com o nome neurosensorial e acha que deveria ser sensório-neural pela ordem anatômica. Então, aqui eu tenho primeiro uma lesão de cóclea, para depois eu chegar no 8º par craniano e ter uma lesão de nervo auditivo. Então, se vocês falarem sensório-neural, vocês vão seguir a ordem anatômica. E o neurosensorial é a mesma coisa, só que o neuro é lesão de 8º par craniano e o sensorial é cóclea. Então, isso dá o tipo de perda. Se é condutiva, se é sensório-neural ou neurosensorial. E quando o problema está nos dois lugares, está na orelha média e está na cóclea ao mesmo tempo, eu tenho uma perda auditiva mista. Meninas, isso aqui que vocês estão vendo, eu gostaria que vocês internalizassem essa imagem para as nossas próximas aulas e os nossos próximos encontros, porque isso aqui é a imagem da timpanometria. O que é a timpanometria, que é o nosso primeiro conteúdo de áudio 2? É a medida dessa orelha média, é a medida dessa região, única e exclusivamente. Então, quando eu faço timpanometria, eu só estou analisando a orelha média. Então, esse é o primeira grande informação que eu gostaria que vocês administrassem e armazenassem aí na cabecinha de vocês.
Medidas de imitância acústica, que é o nosso primeiro grande conteúdo, tem 2 grandes procedimentos: timpanometria e reflexos acústicos. A gente começa pela timpanometria, que eu vejo só orelha média. A timpanometria, automaticamente, ela tem que casar, conversar com os achados audiológicos. Então, se eu tenho achados audiológicos que me fazem pensar numa alteração neurosensorial, eu tenho que ter uma timpanometria normal, porque neurosensorial, orelha média tá boa. Se eu tenho um audiograma que me faz pensar numa perda condutiva ou mista, condutiva, mista, a orelha média não tá boa. Então, eu tenho que ter uma alteração de timpanometria. Então, primeira coisa é isso, meninas. Essa é a primeira grande informação que vocês têm que administrar, nova, digamos assim. Timpanometria, avalia a orelha média. E esse timpanograma, essa avaliação timpanométrica, tem que conversar, casar com os achados audiológicos. Tudo bem até aqui, meninas? Tudo? Sim. Tudo ok. Ótimo. Então, olha só. Eu vou agora, antes de seguir isso que eu quero conversar com vocês do guia e do manual, eu vou abrir alguns audiogramas. E esses audiogramas a gente vai pensar juntas, tá? Vou abrir aqui para a gente falar. Meninas, vocês estão enxergando bem aí? Sim, estamos. Ótimo. Então tá. Meninas, aqui a gente tem uma perda auditiva na orelha direita e uma perda auditiva na orelha esquerda. Não temos dúvida disso. Temos o cálculo da média tritonal, o cálculo da média quadri, o cálculo da média tri, o cálculo da média quadri. Vocês aprenderam com a Prof. Mirtz que a gente pode fazer o grau por Lloyd Kaplan, pela OMS e pelo BIAP, certo? Lloyd Kaplan tritonal, OMS BIAP média quadritonal. Eu tenho feito, assim, 99% dos atendimentos que a gente faz na prática clínica, eu tenho preferido utilizar a Organização Mundial da Saúde. Por que, meninas, que eu prefiro a Organização Mundial da Saúde? Porque, assim, eu falei para vocês há poucos minutos atrás que diabetes, deficiência visual e outras doenças no mundo inteiro é a mesma coisa. E eu acho que a deficiência auditiva e a surdez também precisa ser assim. Para ser assim, o único jeito é utilizar o que a Organização Mundial nos sugere. Então, salvo algumas exceções, que existem inúmeras exceções no laudo audiológico, eu uso outras, mas eu prefiro usar a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, assim, voltando, eu tenho esta orelha direita. Agora eu preciso que vocês participem comigo. Meninas, olhando para essa orelha direita, vocês têm uma alteração condutiva, mista ou neurosensorial? O que vocês têm aí? Alguém fala comigo? Alguém lembra se é condutivo, misto ou neurosensorial? Podem falar se vocês não lembram, não tem problema nenhum. Podem usar o chat ou podem falar falando. Eu acho que na direita é neurosensorial, porque não tem gap. Perfeito, Nathalie. É neurosensorial, porque não tem gap. Daí, meninas, vamos pegar essa imagem da orelha direita, que é neurosensorial e não tem gap, e vamos jogar para cá, para essa imagem. Se é neurosensorial e não tem gap, o que a gente espera dessa avaliação de timpanometria? Que ela seja normal ou que ela seja alterada?
Normal? Normal. Perfeito. Perfeito. Neurosensorial, eu tenho uma timpanometria normal. Muito bem. Orelha esquerda. O que nós temos aqui na orelha esquerda? Alguém? O que nós temos na orelha esquerda? É uma perda mista? Perfeito. É uma perda mista. Não vi quem foi que falou. Ah, Bruna. Oi, Bruna. Sim, Bruna. Perfeito. É uma perda mista. Meninas, por que é uma perda mista? Eu tenho ausência de gap, ausência de gap, ausência de gap, presença de gap e presença de gap. Quando eu olho fisiologicamente para esse audiograma, eu tenho um sistema auditivo que, ora, responde igual para o estímulo que vai por via aérea e para o estímulo que vai por via óssea. Então, quando eu mando por aqui e eu mando por aqui, o sistema responde do mesmo jeito. Mas quando eu chego lá na estimulação do som agudo, quando eu estimulo por aqui, ó, direto no osso, direto na mastoide, a estimulação por via óssea, ela fica melhor do que a estimulação pelo fone na via aérea. Se isso acontece, é porque quando eu estou utilizando o estímulo por aqui, por via aérea, eu cheguei aqui na orelha média. Quando eu estou usando 3.000 e 4.000 Hz, que são os sons mais finos, possivelmente alguma barreira se apresentou aqui nessa dinâmica do sistema de orelha média, do sistema tímpano-ossicular. Esta barreira fez com que a estimulação direto por via óssea fizesse um gap aéreo ósseo. E esse gap me mostra que tem alguma coisa ruim aqui na orelha média e tem alguma coisa que não tá boa na cóclea, porque a gente já viu pela via aérea. Se não tá bom aqui e não tá bom aqui, é uma perda mista. Se não tá bom aqui, eu vou esperar um timpanograma normal ou alterado? Como que eu espero esse timpanograma? O que vocês acham? É alterado? Alterado. Muito bem, perfeito. É um timpanograma alterado, porque eu estou vendo pelo audiograma um gap aéreo ósseo. Tudo bem até aqui? Resumindo, eu bato o olho no audiograma. A gente sempre começa a avaliação audiológica pelo audiograma. Bati o olho no audiograma. Eu vi gap aéreo ósseo. Gap aéreo ósseo me mostra o quê? Tem alguma coisa na orelha média. Quando eu estimulo por aqui e quando eu estimulo por aqui, eu estou encontrando alteração. Se estimular direto no osso é melhor do que estimular pelo fone, é porque tem alguma barreira no sistema de orelha média. Vocês conseguem acompanhar a fisiologia disso, meninas? Por isso que eu falei para vocês, internizem aquela imagem para vocês acompanharem essa fisiologia. Então, não tem o gap ou está normal o audiograma, eu tenho que pensar que o meu timpanograma vai vir normal. Bati o olho no audiograma e encontrei um gap aéreo ósseo. Opa, gap aéreo ósseo, problema na orelha média. Problema na orelha média, timpanograma alterado. Tudo bem? Sim, sim? Pronto. Sim. Então, vamos adiante lá. Meninas, temos aqui uma outra imagem de audiograma. Orelha direita, eu espero um timpanograma normal ou alterado? Alterado?
Alterado. Perfeito, porque eu tenho gap aéreo ósseo. Orelha esquerda, eu espero um timpanograma. Normal ou alterado? Normal. Normal. Muito bem. Eu não tenho gap aéreo ósseo. Se eu não tenho gap, o meu audiograma já está dizendo que a orelha média está normal. Aqui, o que eu espero do audiograma, do timpanograma das duas orelhas? As duas alteradas? Perfeito, muito bem. As duas alteradas, porque eu tenho gap nas duas orelhas. E aqui? As duas normais? Perfeito. Os dois timpanogramas normais, porque eu não tenho gap aéreo ósseo. Se eu não tenho gap, significa que a orelha média está normal. E aqui? As duas normais também? Perfeito, muito bem. As duas normais, porque eu não tenho gap aéreo ósseo. Então, timpanograma normal. Acabamos. Meninas, desse primeiro Word, a gente tem a nossa primeira tarefa da nossa aula de hoje, que vocês podem me entregar com prazo. Vocês não precisam fazer isso para ontem. Depois a gente combina prazos. Mas esse Word traz esses audiogramas que eu quero que vocês façam o quê? Que vocês façam para mim o laudo audiológico. Eu vou mandar bem bonitinho depois por e-mail e vou colocar no Moodle, se Deus quiser. Vocês vão colocar o laudo audiológico. Vocês vão prever para mim se o timpanograma estaria normal ou alterado. E vocês vão completar para mim a logoaudiometria, para eu ver se vocês entenderam direito a parte de logoaudiometria. Para que a gente vai usar esse material? Para construção de conhecimento. Se nós entendermos enquanto turma que esse material em algum momento vai valer nota, ótimo. Se nós entendermos que não vale a pena ele valer nota, ótimo também. A gente vai construindo as coisas juntas. Tá bom? Tudo bem? Então, eu falei tudo isso parando naquele momentinho lá no guia. Agora eu vou voltar para o guia. Eu falei tudo isso parando aqui, no tipo de perda auditiva. Condutiva, mista, neurosensorial. Agora, descendo aqui no guia, tem as explicações dos tipos que a gente acabou de conversar. E começamos a falar de grau. Grau tem a classificação de Lloyd-Kaplan, que digamos que seja a mais disseminada no nosso mundo fonoaudiológico, talvez sejam que as nossas colegas fonoaudiólogas mais usam, com essa aqui, que também é da mesma época, assim, que ninguém usa, então a gente tem uma que é muito utilizada, que é a Lloyd-Kaplan, com essa do Davis, que é totalmente abandonada, ninguém usa. BIAP. Teve um boomzinho, digamos assim, de uso do BIAP, 2017, 2018, que foi quando fizeram algumas pesquisas de novo sobre qual classificação de grau seria melhor de usar. E daí o BIAP meio que caiu outra vez por conta, meninas, desse monte de subdivisão que ele tem. Então, moderado 1, moderado 2, severo 1, severo 2. Então, ele veio e já foi. O pessoal não está usando muito, não. E daí, agora, a grande novidade é a Organização Mundial da Saúde de 2020, esse ano, trouxe aí uma grande mudança para a classificação de audiograma, meninas. Que tá uma discussão muito grande aí nos fóruns de fonoaudiólogos especialistas em audiologia e dos professores. Vamos aderir, não vamos aderir? O que você acha sobre isso? Por quê? Porque eles mudaram o normal para 20.
Então, vocês podem observar que todos os outros audiogramas, aqui o Biaco também já era 20, mas os outros mais antigos, né, o Davis lá de 70, 78 e o Lloyd Kaplan traziam como 25. Então, agora em 2020, a Organização Mundial da Saúde trouxe essa nova classificação, que aparentemente está sendo bem aceita pela grande maioria dos professores de áudio e pelos fonoaudiólogos que trabalham com audiologia clínica, com diagnóstico audiológico. Então, o que muda, meninas, é aqui, o 20, e a entrada do moderadamente severo. Vocês devem ter aprendido com a Prof. Mirtes, leve, moderado, severo e profundo. Então, eu quero ver eu decorar isso aqui, porque eu tinha acabado de decorar o outro AMS, e agora eu vou ter que decorar essa, porque é uma coisa que é bacana a gente ter memorizado, mas se não tiver também não tem problema, é só a gente ter uma colinha que caiba no bolso do jaleco, para a gente poder fazer uma consulta rápida na hora do laudo. Nas disciplinas de prática clínica, vocês podem e devem usar, eu até sugiro que vocês façam alguma coisa plastificada, assim, que caiba bem direitinho no bolso do jaleco. Terminou o exame, vai ali, faz uma consulta, devolve para o bolso do jaleco. Aqui, então, nós temos leve, moderado, moderadamente severo, severo, profunda, e eles complementam ali com a perda auditiva completa, que é o que seria o surdo, né? Ou a anacusia, que é a ausência total de audição. Então, eles dão uma complementada nessa classificação. O que não está certo aqui, que todo mundo fala? Meninas, audição normal é quando eu tenho a orelha boa, o tronco encefálico bom, o córtex auditivo primário bom e o córtex auditivo final bom. Isso é audição normal. Mas vocês concordam comigo que eu posso ouvir bem e não entender o que as pessoas falam? Eu posso ouvir bem e ter zumbido? Eu posso ouvir bem e pedir 1000 vezes para as pessoas repetirem o que elas falam quando estão falando no telefone? Isso não é audição normal. Então, limiares normais. Isso aqui, faça a leitura de limiares normais. Tudo bem, meninas? Falem para mim o que vocês acham sobre isso. O que vocês acham dessa classificação? Vocês acham boa de usar? Acham difícil? Acham muita coisa? Falem para mim um pouquinho. Eu acho que se tem a colinha no bolso é mais tranquilo, assim, de consultar. Mas é mais, parece que, tipo... Não sei... E é uma questão de prática também, né, Sônia? Com o tempo a gente vai internalizando tudo. A gente acaba se acostumando com a da OMS de 2014, daí chega essa nova. Verdade. Sim, Nicole, isso mesmo, meninas, é isso aí. Aquele moderadamente severo eu achei meio desnecessário. Então, Natália, deixa eu te contar o que acontece com o moderadamente severo. Antes, no leve, moderado, severo e profundo, ficava uma galera muito grande no moderado, quase severo, e ela ficava classificada como moderada, sendo que ela era quase severa. Então, vinha aquele paciente assim, olha, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, as pessoas falam, eu não entendo, é impossível em ambiente barulhento, eu não sou feliz assim. E daí você vai lá e faz a média, ele cai no moderado. Daí ele chega no médico, o otorrino lê o exame, perda auditiva moderada. Ah, é moderado, então tá tudo bem. Nenhum médico para olhar se é um moderado quase severo ou se é um moderado quase leve. Entendem? Então, o moderado, ele estava com uma margem muito grande e todos os pacientes caíam ali no moderado, os com mais dificuldade, os com menos dificuldade. Ah, entendi. Entendeste? Uhum, Por isso sim. que eles resgataram o moderadamente severo, que já tinha lá no Lloyd Kaplan. Porque o Lloyd Kaplan tinha moderadamente severo, só que era na média tritonal.
OMS faz média quadritonal, considerando 4.000 Hz, que é super importante, e tentou dividir mais para que os pacientes ficassem melhor classificados, principalmente aqueles mais severos dentro do moderado. Entendem? Sim? Tá, então tá bom. Então, no chat, a Sandy falou que achou bastante coisa. Sim, o meu primeiro impacto foi, meu Deus, e agora? Como memorizar tudo isso? E a Nicole disse da questão, né? Acabei de me acostumar, e de verdade, meninas, assim, eu demorei muito para memorizar OMS, porque quando eu vim embora para Santa Maria, que eu morei esse tempo lá em São Paulo, eu usava só Lloyd Kaplan. E daí eu tinha bem direitinho, de 26 a 40, 41 a 55, 56 a 70, 71 a 90, maior que 90, assim, pum! Super memorizado. E a OMS eu demorei para conseguir, e agora já veio 2020, então vamos lá, é um desafio para todas nós. Todas nós teremos colinha na prática clínica, e a gente faz bem bonitinho, que caiba no bolso do jaleco. Tá, meninas? Tudo bem? Prof, nas provas não vai ter colinha, né? Vai. Não vai dar para consultar. Vai. Que bom. Nas provas eu sempre coloco, antigamente, nas últimas provas, assim, eu ainda colocava as opções, assim, eu colocava o gráficozinho do Lloyd, do Norton Downs, né, para as crianças, que vocês vão aprender com a professora Eliara, que para criança tem uma outra classificação, e colocava o MS, para vocês decidirem o que vocês queriam usar de laudo na avaliação. Agora eu vou mudar um pouco, meninas, eu vou deixar o olhar de vocês um pouco mais direcionado para o OMS, para que a gente fique mais unificada. Eu quero que vocês saibam que vocês têm opções de escolha para quando vocês forem para o mundo de verdade, 5º ano ou vida profissional, mas que a nossa forte sugestão é que vocês usem a OMS para a gente tentar unificar mesmo os nossos laudos. Tá bom? Meninas, pelo meu tempo aqui, agora seria o horário do nosso primeiro xixi. Levantar, fazer alguma coisa. Vocês querem dar uma paradinha de 5 minutos para se espichar? Ou vocês acham que eu posso continuar? Contem para mim. Acho que ainda não precisa. Não precisa? Então, Tá tranquilo. Tranquilo? Tá ótimo. Meninas, esse ritmo que eu tô imprimindo, assim, que eu tô falando, sem seguir slide sequencialmente, tá tudo bem? Tá ótimo, prof. Eu, pelo menos, estou compreendendo bastante. Perfeito, Lu. Eu gostaria que mais alguém se manifestasse, meninas, porque esse ritmo que eu imprimo de não fazer slides sequenciais é o meu estilo de trabalhar. Então, eu sei que, às vezes, para alguns pode ficar confuso, mas todos os materiais vão estar com vocês. Mas eu vou fazendo esses links e vou explicando sem a sequência de slide, entende? Fica tudo... A Lu falou que tá tudo bem, isso é coletivo? Mais opiniões, por favor? Para mim tá tudo certo também. Para mim também. Ótimo, a Nicole falou, a Nathalie falou. Eu não ouvi ainda a Dara, nem a Kátia, nem a Ana. A Nathalie, eu tô vendo que balançou a cabeça, mas eu não sei se balançou a cabeça é porque tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. A Isabel também não falou. Tô passando aqui na lista para ver os nomes. E agora eu já não sei se eu falei... Acho que não sei se eu falei Isabel. Tá todo mundo aí? Ou vocês ligaram aí e foram embora, me abandonaram? A Letícia tá falando que tá tudo certo pelo chat. Ótimo. Então tá bom, meninas. Se a gente pode continuar, continuaremos. Então a gente volta aqui para o OMS. A Kátia também falou que tá tudo certo, que tá acompanhando bem. A Dara também falou que tá tudo certo. O tudo certo é que vocês estão acompanhando, né, meninas? Mesmo eu fazendo esse esquema assim, vai e volta. Acho que é isso. Então vamos lá.
Pronto, a Dara tá dizendo que sim, a Isabel e a Kátia também. A Letícia também. Obrigada, meninas. Então, tá bom. Então, descendo aqui no nosso manual, a gente chega na configuração, que vocês aprenderam com a Prof. Mirtes, né? Ascendente, horizontal, descendente. Isso aqui, na prática clínica de áudio 1, é uma coisa que eu vou fazer uns resgates com vocês no seguinte sentido. A gente recebe um paciente com história clínica de ototoxicidade. Ototoxicidade, seja por quimioterapia ou por medicação, a ototoxicidade vai entrar na cóclea aqui. Então, deixa eu me achar aqui para eu ver, me enxergar, para enxergar meu caderno. Aqui. Então, vai entrar na cóclea aqui por baixo. A irrigação da cóclea começa por aqui. Então, se eu recebo um paciente com história clínica de ototoxicidade, começa por aqui a lesão. Então, por isso que eu tenho uma curva descendente. A mesma coisa acontece com PAIR. Quando eu tenho uma perda auditiva, por exemplo, em U invertido, que é essa penúltima aqui, eu tenho muita dificuldade de pensar na possível etiologia do U invertido. Opa, do U invertido. Assim, a gente nunca consegue pensar o que aconteceu com essa pessoa de saúde, de sistema auditivo, que faça ela ter essa perda auditiva. A perda auditiva, assim, ascendente, que é pior no grave e melhor no agudo, normalmente ela é decorrente da alteração de orelha média. Então, a orelha média faz uma barreira ali, o som demora para passar. Se ele demora para passar, ele vai gastar mais tempo para chegar no ápice da cóclea. Esse tempo para chegar no ápice da cóclea faz precisar de mais energia para o som ser percebido pelo grave. Por isso que fica assim, pior no grave, melhor no agudo. Então, a gente faz esses resgates em prática 1 de acordo com a história clínica do paciente. Então, vai chegar um paciente e vai dizer assim, eu tenho 48 anos, eu trabalhei a vida inteira na indústria e eu nunca usei equipamento de proteção individual. Eu sempre trabalhei no ruído. E daí eu vou perguntar para vocês, Amanda, Ana, Bruna, Aline, contem para mim o que vocês acham que esse paciente vai ter de tipo de perda. Vocês vão me dizer neurosensorial, porque eu tenho uma alteração de cóclea. E o que vocês acham que vai dar de configuração? Eu acho que vai dar uma configuração descendente, porque vai ser pior no agudo. Então, a gente sempre faz esses diálogos antes de começar o atendimento, pensando no que a gente vai encontrar naquele paciente. A gente faz tipo um round de diagnóstico prévio ao atendimento. Então, tudo isso a gente vai usar. Lateralidade, se é bilateral ou unilateral, se as duas orelhas são iguais ou não. O ser igual, que é o ser simétrico, fala sobre ser do mesmo grau e da mesma configuração. Diferente disso é assimétrico. Por que a gente tem que laudar se as orelhas são simétricas ou assimétricas? Porque a assimetria, as orelhas diferentes, sempre precisam de diagnóstico complementar, precisam de mais alguma coisa. E vocês vão aprender, quando eu for falar de PEAT, que esse mais alguma coisa é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que é o PEAT, que ele nos diz sobre a condução neural na via auditiva. Ele vai dizer se a porção distal do nervo auditivo, o colículo inferior, o leminisco lateral estão bem. Então, ele fala pós-cóclea. E eu preciso disso nas perdas assimétricas para saber o que acontece com esse sistema auditivo, que as orelhas são diferentes. Porque a grande maioria das etiologias de perda auditiva faz perda auditiva igual, faz perda auditiva simétrica. Então, eu peguei uma perda diferente, eu peguei uma assimetria, a primeira coisa que me brilha, que vem na minha cabeça é, será que esse paciente tem um tumor no oitavo par craniano? Será? O tumor no oitavo par craniano é o neurinoma, ou schwannoma, de oitavo par craniano, e a gente descobre ele pelo PEAT, pelo potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Então, por isso que a gente tem que laudar sobre simetria ou não, porque nem sempre os otorrinos olham o exame.
Eles olham o laudo. Então, se a gente lauda incompleto, pode ser que o paciente fique faltando algum diagnóstico complementar. Por isso que tem que laudar sobre simetria ou não. Tudo bem? Sim? Então, vamos lá. Falamos de simetria. A simetria aqui explica um pouco sobre isso. Aqui começa logo a audiometria, limiar de reconhecimento de fala, índice percentual de reconhecimento de fala, limiar de detecção de voz, que vocês aprenderam com a Prof. Mirtes, as porcentagens. Pronto. Chegamos no nosso ponto de avaliação audiológica 2. Timpanometria. Faz 1 hora que eu tô falando e eu já falei um pouquinho do que é a timpanometria, mas agora eu vou falar especificamente do procedimento. Então, eu vou voltar lá para o desenho. Meninas, a timpanometria, ela vai precisar do equipamento, que está na fotinho aqui no cantinho, que chama imitanciômetro. E como que fica a montagem do paciente? Está bem pequenininho aqui, mas a montagem é essa sondinha aqui, ela fica no conduto auditivo externo, muito bem vedada. Então, a primeira palavra de ordem na timpanometria é vedação. A orelha precisa estar vedada. Como que eu vou vedar, prof? Com essa sonda. Então, vocês têm um potinho lá no ambulatório, vocês vão ter em qualquer lugar que vocês forem, com essas diferentes sondas. E como que vocês vão fazer? Prof, como é que eu escolho o tamanho da sonda? Vocês vão abrir a orelha do paciente e vão olhar o conduto auditivo externo por fora. Vão olhar aqui o tamanho do orifício. Então, vocês vão fazer assim. Tá aqui o orifício e tá aqui a sonda. Vocês têm que pensar que essa sonda tem que ficar muito bem vedada no conduto auditivo externo. Então, se o conduto é grande e a sonda é pequenininha, que fica espaço aqui, não vai funcionar. Tem que vedar, tem que ocupar todo o espaço. Não pode sobrar nada que vocês enxerguem. Então, aqui, ó, tô colocando a caneta no meio da minha mão. Tá sobrando todo esse espaço. Isso aqui não vai vedar nunca. Por que que tem que vedar? Porque o princípio da timpanometria, meninas, é colocar pressão. Então, agora vocês vão imaginar que a minha bochecha é o sistema, a minha bochecha é a membrana timpânica, tá? E que esses meus 3 dedinhos aqui são o sistema tímpano-ossicular, certo? Aqui, pelo meu dedo na minha boca, vai entrar pressão, que é como se eu estivesse colocando a sonda por aqui, tá? Coloquei a sonda, tem que ir pressão e fazer isso aqui, ó. Com a membrana timpânica e o sistema tímpano-ossicular. Então, vocês têm que imaginar que a cadeia tímpano-ossicular, ela vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento regido pela membrana timpânica. Conseguiram ver? Acompanhar? Então, a bochecha de vocês é a membrana timpânica. Os 3 dedinhos são o sistema tímpano-ossicular. Eu tô colocando pressão. Vedou. Não vedou. Não vai vedar. Esse barulho que eu fiz com a minha boca é mais ou menos o barulho que o equipamento faz pra gente quando não veda. Por isso, tem que escolher uma sonda que aperte bem o ouvido e vede o sistema para que eu consiga isso aqui. Tá, prof, mas por que que você quer que faça isso? Por que que a timpanometria pega aquela sonda e coloca pressão dentro do ouvido do paciente e por que que isso aqui tem que se movimentar? Vamos lá para o desenho. Aqui está a sonda que vai emitir pressão. Essa pressão ela vai ser inserida dentro do conduto auditivo externo e ela vai movimentar
a membrana timpânica, que eu acabei de fazer para você, sendo a minha bochecha. Essa pressão movimentando aqui, ela vai movimentar a cadeia tímpano-ossicular, que vai empurrar lá na janela oval a entrada da cóclea. Então, todo esse sistema aqui, ele é mecânico. É um sistema que tem mobilidade. Ele tem que se mexer. Coloco pressão para ver movimentação. Então, agora vamos pensar juntas. Coloco pressão para ver movimentação. Se mexeu, tá tudo bem. O que eu preciso do sistema é que ele seja móvel. O sistema tímpano-ossicular, ele é quem faz o primeiro empurrão do nosso sistema auditivo. Ele empurra a janela oval e diz, vamos lá, galera, vamos trabalhar que tem som aí. Vamos lá, galera, vamos trabalhar que tem som chegando. Então, ele precisa se movimentar. Agora, pensa comigo. Coloquei pressão. O sistema tímpano-ossicular está se mexendo? Não está se mexendo. Se ele não está se mexendo, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então, quando eu tenho um timpanograma normal, eu tenho movimentação do sistema tímpano-ossicular e essa movimentação faz tudo estar bem. A condução do som tá boa. Mas agora, coloco pressão. Não acontece nada. Se eu tô colocando pressão, imagina, meninas. A pressão é mais ou menos como dar um soco na membrana timpânica. Tô colocando pressão e ela não faz nada. Ela não se mexe, o sistema tímpano-ossicular fica lá. Vai passar um som aqui. Tá tudo bem com esse som? Ele vai seguir adiante normalmente? Não vai. Ele vai chegar aqui e vai encontrar uma barreira. Então, tá vindo um super som, ele chega aqui e vira um sonzinho de nada. Porque ele vai encontrar um muro. Ele vai ter que passar por esse muro. E isso aqui são as alterações de orelha média. Então, eu estou falando única e exclusivamente de orelha média. Vocês conseguiram entender que a timpanometria avalia orelha média fim? Pronto? Tudo bem? Então tá. A gente conseguiu entender a dinâmica da timpanometria. Eu preciso de pressão e eu vou voltar para o desenho. Meninas, junto com a pressão, vai vir um som. Então, vai ser assim. Aqui tá a sonda, que é o meu dedo, tá? Vai vir a sonda, que vai fazer a pressão. E junto vem um som assim, ó. Que é um som de 226 Hz, grave, para ajudar a mobilizar esse sistema. Então, se eu tenho pressão e um som, é para tentar realmente estremecer essa região aqui para eu conseguir avaliar ela, para eu conseguir dizer se ela está normal ou não está normal. Ok? Tudo bem até aqui? Então, pronto. Meninas, a gente aprendeu o princípio do timpanograma, o que a gente precisa para fazer ele, que é o equipamento, que é o imitanciômetro, uma sonda bem vedada na orelha, que vai colocar pressão e vai junto ter um tom teste de 226 Hz para mobilizar o sistema. Agora, a gente tem que aprender a classificar esse audiograma. A gente tem que aprender a jogar o que a gente vê no equipamento para o desenho do audiograma e a interpretar. E agora eu vou dividir, compartilhar aqui com vocês a caixinha do timpanograma. Opa!
Não é aqui a caixinha do timpanograma. Desculpa, meninas. Ué, onde é que eu salvei? Eu preciso da folha de áudio. Onde que eu salvei? Deixa eu procurar. Eu arrumei meu computador, e daí, sabe quando a gente arruma as coisas e depois não acha a nossa arrumação? Não sei se acontece isso com vocês. Esta. Pronto. Eu vou ampliar aqui para nós focarmos só aqui. Pronto, tá aí o gráfico do timpanograma. Meninas, em audiologia, tudo tem simbologia, tudo tem representação gráfica. E o timpanograma não é diferente. Então, vocês podem observar aqui nesse gráfico que essa parte de baixo aqui, ó, é pressão. Tá faltando aqui o DAPA, porque DAPA é a simbologia da pressão. Então, eu falei para vocês que vai pressão no ouvido. Que pressão é essa? Ela começa com mais 200 DAPA, e agora eu vou tirar daqui para vocês me verem, para vocês me verem movimentando. Vocês viram ali embaixo, na barra do gráfico, que começa em mais 200 e vai até menos 600, certo? Essa é a variação de pressão da busca da timpanometria. Mais 200 até menos 600. Então, é assim, tá lá o paciente com a sonda dentro do ouvido e a gente, no equipamento, automaticamente ele faz isso, ou a gente pode fazer manual, tem as duas formas. No equipamento, a gente seleciona a timpanometria. O paciente vai sentir a pressão com o som numa pressão positiva, em mais 200. E daí o equipamento vai começar assim, ó, mais 200, 0, menos 400, menos 400, menos 300, 0, mais 200. Ele vai fazendo assim, ó, uma busca, uma varredura da pressão positiva para negativa, positiva para negativa. Então, o equipamento vai fazendo assim, ó, uma busca de pressão. Para que isso, prof? Para que o equipamento vai variando a pressão dentro da orelha do paciente, pobre do paciente, para buscar o momento de máxima mobilidade do sistema? Então, eu não falei para vocês que é assim, ó. A gente vai procurar a máxima mobilidade do sistema para ver como que ele está trabalhando. Então, assim, ó. Até o momento que ele fica assim. O sistema de orelha média, ele fica assim quando ele encontra a pressão de lá da cavidade, que demonstra que o sistema está se mexendo, que o sistema está se movimentando. Então, quando vocês veem um timpanograma desenhado, que eu já vou mostrar aqui para a gente conversar, o que esse desenho representa? O momento em que o sistema tímpano-ossicular chegou na sua máxima mobilidade mediante a uma pressão num determinado volume. Então, vamos lá. Deixa eu explicar isso num exame. Meninas, vamos lá. Eu tô falando para vocês que esse desenho, ele representa a mobilidade do sistema tímpano-ossicular.
Esse desenho é uma curva timpanométrica, é um timpanograma. Aqui embaixo nós temos pressão e aqui do lado nós temos volume. Aqui é uma bolinha e aqui é um xizinho, demonstrando que aqui é a orelha direita e aqui é a orelha esquerda, porque depois fica tudo preto e branco no xerox, quando a gente faz xerox, quando tá com a caneta é vermelho e azul. Mas vamos pensar comigo. Nesta orelha aqui, que é a orelha direita, a inserção da pressão no paciente começou em mais 200, ele tá lá com a sondinha dentro do ouvido, e essa pressão na orelha dele variou, até que deu um pico. Um pico, o que é o pico? É a máxima mobilidade. Até que deu um pico em 0,6 ml, que aqui é o volume, que tá faltando um ml aqui em cima. Deu um pico em 0,6 ml, em uma pressão de mais ou menos, vamos arredondar aqui para menos 50. Então, eu tenho um pico em menos 50 num volume de 0,6. Isso para a orelha direita. Leitura do timpanograma. Movimentação de orelha média em sua pressão, em seu volume. É isso que o timpanograma vai dizer para a gente. Vou repetir. Eu leio um timpanograma dizendo a movimentação de orelha média, a sua mobilidade em uma determinada pressão e um determinado volume. Essa pressão e esse volume têm critérios de normalidade, que é o que vem aqui, se é uma curva A, se é uma curva B, se é uma curva C. Não é isso que eu quero agora. Agora eu quero que vocês aprendam comigo, que a gente tem que olhar critério de pressão e critério de volume. E que esses critérios, pressão e volume, têm uma normalidade. Pronto. Falei da orelha direita. Agora eu vou falar da orelha esquerda. Comecei no mesmo mais 200 a minha pressão. Eu sempre começo no mais 200 na orelha do paciente. É a primeira pressão que ele vai sentir. Vai ser o som com a pressão. Começa aqui, vai e volta a pressão, vai e volta a pressão, vai e volta. O paciente fica sentindo o ouvido inchar e desinchar. Vai pressão, volta pressão, até que deu um pico. Pum! Estourou. O que é esse pico ali no equipamento? É o momento de máxima mobilidade do sistema tímpano-ossicular, que é o que tem um nome bonito de máxima complacência, mas complacência é igual mobilidade. Então, eu tenho um pico de máxima mobilidade em 0,6 ml, numa pressão de mais ou menos 150. Fiz uma leitura de pressão e fiz uma leitura de volume, de ml, para eu fazer a conversão dessa mobilidade. Agora, a gente vai pensar nos parâmetros, o que é normal e o que não é normal. Antes de eu pensar nos parâmetros, olhando para um timpanograma, vocês conseguiram entender o que representa aquele desenho? Falem comigo. Sim? Eu não consigo enxergar todas vocês. Eu sim. Sim, Natália? Sim. A Nicole e a Nathalie eu estou enxergando. Eu não sei por que eu não consigo enxergar todas vocês. Ô, prof, dá para ir nos 3 pontinhos ali embaixo. Me ajuda, Nicole. Alterar o layout. Aí vai isso. Mais para... Arrasta mais um pouquinho. Para onde, meu bem? Para cá? Isso. Acho que é assim, não sei. Vamos ver agora. Era para ter mudado, né, Nicole? Pois é, não sei.
Estranho. Pois é, tá no mosaico. Eu aumentei aqui o número de blocos. E eu só vejo as primeiras aqui, ó. Eu vejo Eu acho que a Natália, a Lu que tá com a câmera desligada, a Nicole, a Nathalie, a Bruna, a Amanda. E para baixo não vai. Eu morri mexendo nisso aqui, não consegui mudar. Eu acho que é porque a senhora está compartilhando a tela. Ah, entendi, Nathalie. Porque todos os testes que eu fiz foi compartilhamento de tela. Tá, então pronto. Então, meninas, falem comigo, tá? As que eu não tô vendo, me mandem alguma notícia no chat, porque eu tenho um hábito de não ir adiante se vocês não entenderam. E eu preciso que vocês batam um olho num timpanograma e saibam interpretar a representação antes de dizer se é normal ou não normal. Eu vou colocar num outro timpanograma aqui, vamos ver se alguém fala comigo. Prof, Eu. aqui é a Ana Clara. Eu tinha até mandado até uma mensagem no WhatsApp. Eu vou ter que rever essa aula de novo depois, porque eu estou escutando ela, mas ao mesmo tempo eu estou trocando a minha torneira, porque minha casa está alagada. Então eu não vou conseguir ficar respondendo assim, mas eu estou escutando a aula e depois eu vou rever ela de novo daí. Tá ótimo, tudo bem, sem problemas. Se você rever e tiver alguma dúvida, você me pede, tá? Pode perguntar, todas vocês. Tá bom, obrigada, prof. Imagina. Meninas, eu troquei aqui e coloquei um outro timpanograma. Alguém se anima a falar para mim o que esse desenho representa? Ai, alguém tem que se animar, gente, senão fica muito triste. Ô, prof. Eu posso tentar fazer uma análise. Tá, eu acredito que teve aquela... A pressão, ela andou por essas frequências de pressão, né? Que é o DAPA que tu tinha falado. Uhum. E a gente teve esse pico... É que eu não estou enxergando muito bem os números, mas eu acredito que seja isso. Isso, Lu, isso mesmo, ó. Então, ó, a pressão começou aqui em mais 200 nas duas orelhas, tá? A bolinha tá aqui, mostrando que é a direita. Consequentemente, essa daqui é a esquerda. Então, a pressão começou em mais 200 aqui, na orelha do paciente. Ele tá lá com a sonda. E essa pressão variou em todas essas pressões aqui debaixo, do mais 200 até ao menos 400, até ela encontrar um pico. O que é o pico? É o momento de máxima mobilidade do sistema. Então, imaginem que aqui está a sonda, aqui está a orelha do paciente, orelha média. Então, o sistema está se movimentando. Se ele está se movimentando, é porque está tudo bem. Eu preciso que ele se movimente. Só que ele está se movimentando. Num determinado momento, a movimentação tem um pico, tem um boom. Esse boom demonstra assim, ó, o que é o máximo que o meu sistema auditivo consegue? Sistema auditivo de orelha média. O que é o máximo que o meu sistema consegue? O máximo é isso. Esse é meu pico. Esse pico, ele aconteceu na orelha direita, na pressão, menos 100, na mobilidade, no volume em ml, de quase 1,2 ali. 1,1, 1,2. Então, eu tenho nesta orelha média aqui, uma pressão de menos 100 e um volume de 1,1. Então, é como se eu viesse para cá, ó, e colocasse aqui dentro assim, ó, orelha média da orelha direita, igual a pressão menos 100, volume 1,1. Essa é a medida da orelha média da orelha direita. Daí eu volto lá e vou olhar a orelha esquerda. Comecei no mesmo mais 200, fiz a varredura, o equipamento foi lá, mais 200, mais 100, 0, menos 100, menos 200, menos 300, menos 200, menos 100, 0, mais 100, mais 200. O equipamento ficou fazendo assim, paciente lá, com a sonda na orelha, até que achou, bum, o pico de máxima mobilidade desse sistema.
Esse pico foi do ladinho do zero, ali em menos 20, talvez, em 0,8 de volume. Então, é como se eu viesse aqui para dentro da orelha média e aqui eu colocasse volume igual a 0,8 numa pressão menos 20. Aquele desenho representa essa cavidade. Aquele desenho me fala sobre a orelha média. Meninas, a Isabel perguntou se não tem risco de rompimento da membrana timpânica. Não, Isa, não tem. Isso tudo que eu tô falando foi até uma falha minha, eu devia ter falado isso no início. Foi preconizado, estudado e feito por Jerger em 1970. E quando o Jerger começou os estudos de como que ele ia analisar exclusivamente a orelha média, o Jerger chegou à conclusão que a pressão mais positiva que ele poderia usar é mais 200 e a mais negativa que ele poderia usar é menos 600, justamente para eu não ter lesão de órgão, para a membrana timpânica ficar íntegra, para os ossículos não desencarrilharem da membrana timpânica. Então, essa pressão é o que a gente tem limitada para estudar. Quando ele chegou nessa conclusão, ele fez um estudo em ratos. Então, sempre os ratinhos, né, acabam sendo as cobaias. E nesse estudo, ele chegou à conclusão que essa variação de pressão era a pressão segura para humanos. Tudo bem? Entendeu, Isa? Certo, Isabel entendeu. Meninas, eu estava falando para vocês que aquele desenho, ele representa a orelha média. Eu estou representando em pressão e em volume. Essa pressão e esse volume têm um significado clínico. Esse significado clínico me fala de normalidade ou alteração. Tudo bem para eu falar em valores? Entenderam a representação para a gente ver o que é normal e o que não é normal? Sim, prof. Posso? Agora sim. Agora sim? Se não foi, me digam que a gente faz de outro jeito. Eu vou mostrar os valores e a gente volta se precisar. Meninas, eu tenho aqui, ó, valor de referência, tá vendo? No material do Manual do Conselho de 2020. Eu tenho uma referência de pressão e eu tenho uma referência de volume e eu tenho uma referência de pressão. Volume, pressão, volume, pressão, volume, pressão. Tudo bem? Chegamos aqui na B, não tem nem volume e nem pressão. Antes de eu entrar nos volumes, deixa eu só falar... Deixa eu só falar uma coisa. Eu todo tempo fiz para vocês assim, né? Ou tá se mexendo, ou não se mexe. Ou tá se mexendo, ou não se mexe. Então, tá se mexendo, vai ter volume e vai ter pressão. Não se mexe, não tem volume e não tem pressão. Então, é por isso que quando a gente chega aqui na classificação, aparece essa curva timpanométrica aqui, ó, que fala ausência de mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Então, a única que não se mexe, a única que não tem mobilidade é a curva B. B significa não tá bom. O B de bom é não tá bom. Então, a gente sempre brinca na aula, né? Prof, B é de bom. Tá, mas o B da curva timpanométrica é B de não tá bom. Não tá. B é ausência de mobilidade, curva plana. Ou seja, não se mexe. Não tem pico. Então, ó, curva plana sem pico. Sem pico de máxima complacência. Complacência é um nome bonito da mobilidade. Então,
lembrem sempre de mim fazendo assim. Quando a gente está na aula normal, eu fico de pé e eu faço com a cintura, assim. Mas agora, aqui, se eu ficar de pé, não vai ficar legal. Então, eu vou fazer com as mãos. Essa mobilidade é o que eu preciso para fazer o encadeamento do sistema auditivo. Isso é o normal. Eu preciso ter. Quando eu tenho um pico, opa, eu consegui o meu máximo. Eu cheguei no meu pico. O meu pico de mobilidade do sistema de orelha média. Quando eu não tenho esse pico de mobilidade complacência, eu tenho uma curva B. Então, complacência é um nome bonito para mobilidade. Então, agora eu vou voltar para o que é normal. Meninas, A, R e a D. A é normal. A tá tudo bem. Só que o A tem uma família. O A tá tudo bem. Daí tem o A tudo bem um pouco mais rápido. E tem o A tá tudo bem um pouco mais devagar. Então a gente brinca sempre em aula, né? Das questões individuais de tônus de cada pessoa. Tem pessoas mais rígidas, tem pessoas mais flácidas, externa e internamente. Isso é individual. Então, a orelha média acompanha o nosso tônus. Então, a família A, R e a D, tá tudo bem com a orelha média. Só que pode ser que esteja tudo bem num tônus um pouco mais... um tônus mais flexível, com mais mobilidade, e pode ser que esteja tudo bem com um tônus um pouco mais rígido, um tônus um pouco mais endurecido, que daí é o que diz aqui, ó, tipo A, mobilidade normal, tipo AR, amplitude reduzida, tipo AD, amplitude aumentada. Tudo bem? Ok, meninas? Tudo bem, prof. Sim, Pronto, então a família A nos fala de normal, mas começa aquela coisa, né? Então, tem uma exceção. Pode ser que o AD fale de alguma disjunção da cadeia tímpano-auricular. O D é uma colinha para disjunção. Então, disjunção da cadeia aumenta a mobilidade. Vai ficar tudo muito mais fácil de sacudir nessa mecânica de orelha média. O que faz disjunção de cadeia tímpano-auricular? Na grande maioria das vezes que a gente vê na clínica, nos atendimentos, no ambulatório, traumatismo crânioencefálico. Então, o último paciente de curva AD que a gente atendeu na clínica foi acidente de carro. O paciente bateu. Um minutinho, meninas. Deixa eu mostrar a coisa mais gostosa da minha vida para vocês. Não tem como não mostrar. Peraí. Vem cá, com a sua mãe. Vem cá. Vem cá, com a sua mãe. Olha aqui. Essas aqui são as alunas da mamãe, olha. Ali, filho. Anthony, ali, amor. Então... Oi? Oi. Oi, meu Deus, que coisa linda. Oi, filho. Quer aprender as orelhas com a mamãe? Quer? Obrigada, Tata. Que amorzinho. Esse é o Anthony, meninas. Quando eu me apresentei, faltou a apresentação mais importante. Falei onde que eu estudei, que eu fui embora, nanã. Agora eu sou mãe do Anthony. O Anthony tá com 8 meses. Pronto. Me atrapalhei. Eu lembro quando tu falou que tava grávida, prof. Hã? Eu lembro quando tu anunciou que tava grávida. Pois então, passou tão rápido, Natália, de lá pra cá, Jesus amado. Passou muito rápido. Eu lembro quando tu falou uma vez, inclusive, que tu tava planejando ainda uma gravidez ano passado. Sim, foi. Foi bem isso mesmo. Muito rápido. Passou tudo voando, do planejamento para engravidar, para ele nascer, para ele estar desse tamanhão aí, e tá passando muito rápido. E ele é muito gostoso, meninas, é muito bom.
Se vocês querem ser mãe um dia na vida, fica agora uma sugestão de Michele, não de prof de áudio, mas se vocês desejam, assim, não deixem para fazer isso velha, porque assim, eu tenho 37 anos, tá, não sou velha, mas eu sou velha, entendem? Eu não sou, mas eu sou. Porque pra gente ter pique, assim, pro nenê e tudo, eu acho que se eu fosse muito mais nova ia ser muito melhor. E hoje, se eu pudesse, assim, planejar, eu acho que eu teria muitos filhos. Mas agora com 37, não dá para ter muitos, né? Daí a gente vai sempre planejando muito as outras coisas da vida, né? Ah, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. No meu caso, tudo que eu planejei, assim, profissionalmente, deu super certo. Eu terminei a faculdade super novinha, porque eu entrei... Lembram do PACE, que tinha o programa de ingresso no ensino superior, no passado? Eu entrei pelo PACE, então eu entrei com 16 para 17, formei com 20. Daí eu fiz especialização, passei no concurso, fui trabalhar, daí fiz mestrado, daí fiz doutorado, tudo grudadinho, sempre trabalhei. Eu trabalhei todo o tempo. Em São Paulo eu trabalhei na Siemens, que é uma empresa de aparelho auditivo. Então, com 28, eu tinha terminado o doutorado e tinha passado no concurso aqui em Santa Maria. Mas era a solteirona, né? Porque eu namorei dos 21 aos 24, depois fiquei sozinha. Então, eu conheci meu marido com 30, porque eu não estava nem aí para namorar, eu só queria estudar. Então, acho que se vocês conseguirem fazer um equilíbrio na vida, assim, é muito gostoso esse equilíbrio. Eu acho que a palavra de ordem da vida é equilíbrio, né? Se a gente conseguisse sempre equilibrar tudo, não que isso seja uma tarefa fácil, né? Não é? Mas se a gente conseguisse sempre equilibrar tudo, seria o ideal. Daí eu conheci o meu marido com 30, daí eu queria namorar, viajar, e vamos esperar, daí eu fiz com 37. Peraí que alguém falou aqui no chat. No meu caso, aconteceu inesperadamente. Estou com 7 meses, estou com medo de não dar conta. Letícia, você vai dar. Você vai dar. Você deve estar com 20 e pouquinhos. Que idade você tem? 20... Vocês têm uma faixa de 23, 20... 23, ó. Chutei super em cima. Você vai dar conta, Letícia, e você vai ver que depois vai ser uma delícia, assim. Teu nenê, você já deve saber o sexo, né? Teu nenê vai estar grande e você vai estar jovem, maravilhosa, e se quiser ter mais, você vai poder ter mais. É menino. Ai, que delícia, parabéns. Que lindo, que lindo. E assim, eu acho que Deus não faz nada por acaso. Tudo na vida da gente tem um porquê e uma explicação. Então, tu vai super dar conta, tu vai conseguir. Ele vai nascer, tu vai estar quase terminando a faculdade, vai dar, fica tranquila, tu só vai precisar de uma rede de apoio bacana, assim. Vai sim, vai ficar. Depois, se tu quiser me chamar no WhatsApp, a gente conversa sobre isso. Mas é tudo muito gostoso. Cansa! Ou se cansa, mas é bem bom. A Alice está pedindo para entrar. Pronto, já permiti. Então, voltando, né, porque daí não dá para ficar falando do Anthony na aula de áudio 2. Meninas, a gente estava falando dos valores. Então, a gente tem os valores para a família A. Então, olha só. Opa, peraí que eu botei errado aqui, ó. A gente tem os valores para a família A. 0,3 a 1,65. Aqui, pressão. Aqui, volume. Aqui, pressão. 0,3 a 1,65 para o A, de volume. E tem que acontecer numa pressão de 0 a menos 100. O R fica uma curva baixinha, porque o volume é inferior a 0,3. Na mesma pressão, percebam que a família A, pressão 0 a menos 100, para todo mundo. O que muda é o volume. Então, aqui eu tenho o volume padrão, que é o meu volume de base, o volume menor e o volume maior do que a referência. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui. Tudo bem, né? Aqui já tá a colinha que é o A, já tá escritinho. Mas, ó, ali tá escrito que a referência tem que ser de menos 100 para cá. Então, de menos 100 para o positivo.
Tudo que for mais negativo que menos 100 não é A. O menos 100 é o limite. Então, essa curva aqui da orelha direita, que está aqui a bolinha, orelha direita, vocês percebem que ela está no limite do A. Menos 100 é o limite. Mais negativo que menos 100 já não é A. Então, vamos ver o que acontece, que é isso aqui, ó. Tipo C, pico deslocado para pressão negativa. Então, percebam, é o mesmo volume, só que a pressão é mais negativa que menos 100. Então, vocês sempre falam assim para mim, prof, como que a gente vai memorizar tudo isso? Opa, aqui. Na verdade verdadeira, vocês têm que memorizar o 0,3 a 1,5. 0,3 a 1,65. Esse é o volume padrão. Menor que 0,3 está rebaixado, maior que 1,5 está aumentado. Daí tem que olhar a pressão. Se a pressão for do menos 100 para o positivo, tá normal. Se for do menos 100 para o negativo, tá alterado, que é o C. Então, voltando para cá, isso aqui, ó, A, R e a D é o normal. C e B são os alterados. Daí, meninas, o que vocês me falam sobre curvas timpanométricas? Entenderam, não entenderam? Prof, a minha internet caiu e eu, tipo, saí da aula bem no meio da tua explicação dessa última. Então, vamos lá, a gente repete. Meninas, antes de eu repetir para a Natália, quem estava por aí, me conta se conseguiu transferir o que eu estou vendo da curva timpanométrica para o que isso representa clinicamente dentro da orelha média. Conseguem? Eu consegui, professora. Ótimo, eu só perdi quem falou. Foi a Aline? Isso. Foi, né? Foi a Aline de Baco. A Sandy disse que entendeu. Letícia, você e o menino entenderam? Como ele vai chamar, Letícia? Meninas, falem comigo. A Letícia entendeu. E o Bento... Ai, que lindo! O Bento entendeu também. Então, pronto. Eu quero mais opiniões. Não dá pra gente seguir daqui, meninas, sem vocês conseguirem bater um olho num timpanograma e conseguirem fazer a transferência daqueles valores, daquele desenho, para que aqueles valores são normais ou não normais dentro da orelha média. Porque o que eu estava falando, Natália, é isso aqui, ó. O volume de todos... Desculpa, a pressão de todos os As é igual. 0 a menos 100 é a mesma pressão. Então, quando eu for olhar o quadradinho lá, tudo que for menos 100 para o mais positivo, tá todo mundo normal. Tudo que for do menos 100 para o mais negativo, já não tá normal. Mais negativo é isso aqui, ó. Pico deslocado para pressão negativa. Curva tipo C. Tá? O C e o B são os não normais. E a família A são os normais. O que muda na família A? Um A mais mole, um A normal e um A mais duro. Isso é o que muda na família A, mas é todo mundo normal. Sim? Entendi. Uhum. Ok, prof. Obrigada, prof. Entendeu, Natália? Prof, Oi. maior que menos 100 é A, menor que menos 100 é para baixo do lado da C, né?
Aí eu não entendi a parte do volume que a senhora explicou antes. Nathalie, só repete o que tu disseste, porque eu tenho a impressão que tu disseste ao contrário. Maior que menos 100, A. Isso. E menor, C. Isso. Daí, Isso, tá, o perfeito. volume daí eu não entendi. Pronto, então vamos para o volume. Olha só, meninas, eu só vou pegar outro para não ficar sempre o mesmo de exemplo. Eu queria que não aparecesse as letrinhas ali, mas não vai ter jeito. Vamos deixar com as letrinhas. O material que eu fiz para nossa próxima aula é sem as letrinhas. Daí hoje a gente deixa com. As letrinhas que eu digo o A e o C aqui embaixo, ó. Meninas, olha só. Eu tenho aqui, ó, orelha direita e aqui orelha esquerda. A identificação da pressão eu faço aqui embaixo e a identificação do volume eu faço aqui do lado. Então, a Nathalie disse, prof, o que for mais positivo que menos 100 é normal. Então, menos 100 para melhor, para o positivo, para mais, é normal, é A. Então, tá aqui, ó, bolinha, orelha direita, A. O que for mais negativo que menos 100 já não é normal. Então, ali tá o xizinho. Xizinho, aqui deve ser menos 120, menos 150. Orelha esquerda, C. Então, eu fiz identificação de pressão. A pressão da orelha direita tá boa e a pressão da orelha esquerda não tá boa. Orelha esquerda, C. Orelha direita, A. Agora, volume. Volume eu vejo aqui do lado. Então, lá no material tá escrito que de 0,3 aqui, ó, até 1,5, aqui, ó, 1,65, então 0,3 até 1,65, eu tenho um volume normal. Menor que 0,3 eu tenho um volume reduzido, maior que 1,65 eu tenho um volume aumentado. O que vocês me dizem desses volumes? Eles estão na margem do normal, ou do reduzido, ou do aumentado? Normal. No normal? Então, pronto. Eu vejo o volume pelo pico aqui, ó. O volume da direita é 0,6, o volume da esquerda também. Volumes de 0,3 a 1,5, normal. Menor que 0,3, reduzido. Maior que 1,5, aumentado. Tá, e esse volume vai ser reduzido ou aumentado quando a pessoa tiver alguma perda auditiva? Não, a relação que a gente tem que fazer é com a orelha média. Então, volume reduzido, orelha média tá ruim. Ou ruim não. O reduzido e o aumentado da curva A pode ser individual, pode ser que a pessoa tenha aquele tônus. Mas sempre a curva timpanométrica vai falar da orelha média, nunca vai falar da perda auditiva. Então, por exemplo, eu posso ter uma curva do tipo C, uma curva com a pressão negativa, num linear normal. A pessoa só está com um pouco de rinite. O que acontece quando a gente tem rinite? Quem é que tem rinite aí? Eu. Pronto. Temos meninas com rinite. A Lu falou que sim, a Nicole levantou o dedo. Acho que a Natália também, né, Natália? Eu também. Meninas, quando a gente tem rinite, o ouvido da gente não fica entupido? O que é o ouvido entupido da rinite? Aqui tá a membrana timpânica, tá? A nossa membrana bonitinha, normal, ela fica assim, ó. Gordinha. Como que você tá com rinite? O que é isso? Pressão. Pressão negativa. Então, eu, Michele, com linear normal, canso de ter curva C quando eu tô atacada da rinite. Porque daí a minha orelha média tá com pressão negativa. Mas o meu linear tá normal.
Eu posso ter uma perda neurosensorial num idosinho, num velhinho, com curva C, um velhinho com rinite. Ou, por exemplo, eu posso ter uma otite, aquelas otite assim horrível, com secreção, com purgação. Otite não vai mexer nada. Otite, zero mobilidade. Zero mobilidade, qual que é a curva mesmo? B, tipo B. B, tipo B. Eu não tenho mobilidade nenhuma. Então, eu, Michele, posso estar com um limiar normal e com uma curva B, se eu tiver com otite. Porque a curva vai falar da orelha média. Então, o que acontece muito com as crianças? As crianças vêm dizendo assim: doutora, o meu ouvido tá doendo, mas eu ouço tudo. O que a gente vai encontrar? Um limiar normal com uma curva B. Essa criança ouve tudo, mas ela tá com otite. Ou ela vem assim: doutora, meu ouvido tá apertado, tá estalando, meu ouvido tá ruim, não tá bom meu ouvido. Mas eu tô ouvindo a minha professora. O que vocês podem encontrar? Um limiar normal com uma curva C. O que significa a curva C? Ela é muito chamada de curva de transição. Quando eu estou saindo da otite, quando eu já estou melhorando da otite, ou quando eu estou começando a ficar doente. Por isso que ela chama curva de transição, piorando ou melhorando, mas a pressão está negativa. Então, eu não vi quem foi que perguntou fazendo a relação com a perda, mas não é com a perda, é com a orelha média. Fui eu, tá bom. Amanda? Uhum. Então, Amanda, você sempre tem que pensar o timpanograma fazendo relação com a orelha média, porque o timpanograma, ele vai servir para os tratamentos medicamentosos, para os tratamentos cirúrgicos. Então, tem aquelas crianças que vêm fazendo otite, anos, muitos anos. E não melhora, toma remédio, não melhora. O otorrino vai pensar em colocar um tubo de ventilação, porque a criança estava com curva B de novo, curva B. Um monte de curva B tá ruim, né? Um monte de curva B não tá legal. Certo? B não tá bom. Se B não tá bom, tem que ter um tratamento. Então, curva timpanométrica igual orelha média. Tudo bem? Sim, entendi. Que bom, Amanda, que ótimo. Meninas, então assim, ó, são 10:45. Daqui a pouco a Profeliara vai chamar vocês. Para mim, o tempo voou, mas eu sou a falante, né? Não sou a ouvinte. E vocês são a minha reestreia pós-Anthony. Então, para mim, foi muito gostoso e eu gostaria de estar perto de vocês, mas não estou. Então, vamos ficar felizes com o que temos. Eu gostaria muito que vocês me dessem feedback se vocês acompanharam esse meu jeito de dar aula, de trabalhar, porque o meu maior objetivo é que vocês aprendam. Para mim, de nada adianta eu achar o máximo e vocês não acharem o máximo. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu mostrei aqui. Na verdade, acho que a maioria eu já compartilhei. E espero os feedbacks de vocês, ou por e-mail, ou no WhatsApp, como vocês acharem melhor. E se vocês tiverem dúvidas também, estou à disposição, tá? Mas tenho que deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem xixi e comer alguma coisa antes da Eliara entrar. Tudo bem? Ok, prof. Ok? Tudo certo, prof. Eu achei bem tranquilo, assim, não achei nada bem. cansativo. Bem boa aula. Ai, que bom, Amanda. Prof,
Eu achei bem legal esses links que tu fez, porque fixa mais, a gente faz uma inter-relação, é bem interessante. Não fica maçante. Ai, que bom. Que bom, meninas. A ideia é essa. A ideia é que vocês realmente consigam achar bom e acompanhar, e todas as ideias são bem-vindas. Porque, assim, muitos alunos já me perguntaram, prof, por que tu não vai colocando nos slides essa ordem que tu vai fazendo? Porque muita coisa eu crio na hora, sabe? Muita coisa, mas eu acho que eu quero mostrar isso, mas eu acho que eu quero mostrar isso. Então, eu tenho os slides, mas vocês vão ver que a maioria dos slides são feitos pelas minhas pós-graduandas, porque os slides delas são muito mais bonitos que os meus, então eu compartilho os delas. E eu vou fazendo assim, vou fazendo os links com os pacientes, vou mostrando os casos. A nossa próxima aula eu já abro com os casos, para a gente conseguir ir refletindo sobre os pacientes, porque a gente está aqui para eles, né? Por eles, para aprender a fazer direitinho para eles depois. Então, eu vou encerrando para dar tempo de vocês fazerem um intervalinho e estou à disposição, desejando para vocês uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda. Quem não ligou a câmera hoje, quiser ligar a semana que vem, eu vou ficar muito feliz. Tá? Prof, colocaram agora aqui no chat. Semana que vem. Ai, desculpa. Que semana que vem é feriado, daí a gente vai ter aula normal? Não. Desculpa. Não, Sandy, desculpa. Eu não olhei o calendário. Não me dei conta que semana que vem era feriado. Não, feriado é feriado. A gente se vê na outra segunda. Obrigada, Natália, Tá bom, então. no chat. E a Isabel também falou que acompanhou bem. Acho que é isso, então. Mais alguma coisa? Obrigada, prof. Mas, então tá bom. Então, uma ótima semana. Eu vou agora baixar, tomara que nada dê errado. Eu vou baixar e vou colocar no Moodle bem bonitinho. E daí depois eu mando por e-mail e no Moodle, se Deus quiser, as coordenadas daquela tarefa do Word lá. Oi, Amanda. Outra coisa. Precisa fazer chamada, alguma coisa assim? Colocar no chat? Pois então, eu acabei não comentando nada disso com vocês, porque eu queria ver como é que ia ser esse primeiro dia de participação de vocês, sabe? A minha intenção era fazer a chamada pela participação e não pelo tipo, tô aqui, não tô, entende? Porque eu queria que vocês realmente estivessem aqui, estando aqui. Então, se na próxima semana, quem não puder ligar a câmera, me avisar e participar pelo chat, seria o ideal, porque, assim... Pois é, tipo, eu consigo participar por microfone e áudio, mas a minha câmera tá bem estragadinha, tá com quebradinho no meio. Não, perfeito, Amanda, perfeito, não tem problema. Eu não vou dar falta para quem tiver ali, não tiver, entende? A falta fica só no processo de aprendizagem, ao meu ver, porque eu acho que quando a gente troca uma ideia, a gente aprende um pouco melhor. Eu queria tentar que fosse o mais de verdade possível, de verdade no sentido de sala de aula, assim, sabe? Mas não vou dar falta, não. Vou dar falta só para quem não aparecer aqui, mas não pode reprovar por frequência, né? No esquema de... No rede, esse, né? Eu não aprendi o que é a sigla do rede ainda. Alguém sabe o que é a sigla do rede? Que é essa coisa que a gente está vivendo agora? É a sala de recursos EAD que eles criaram. Não pode reprovar por frequência. Então, se ganhar falta, não vai fazer diferença, entende? O que vai faltar... É regime de exercícios domiciliares especiais. Isso aí, Amanda. No regime de exercícios domiciliares, já esqueci o outro, especiais, não reprova por frequência, mas eu acho que fica faltando o aprendizado, assim, sabe? O que eu mais quero é que vocês aprendam. Quero que vocês fiquem craques. Então, respondendo a tua pergunta, semana que vem eu vou fazer chamada daí. Hoje foi um test drive. Ok, então. Obrigada. Tá?
Então tá bom. Beijo. Uma ótima semana para vocês. Se cuidem. Letícia, se cuida em dobro. Beijo, beijo. Beijos. Beijo, meninas.